E aí, pessoal, vamos mergulhar direto nessa nossa análise sobre um verdadeiro paradoxo tropical. A gente vai explorar como um tecido super pesado que veio lá de fora conseguiu se tornar uma peça central, uma verdadeira paixão na cultura de um dos países mais quentes do planeta. É uma história sensacional que mistura economia, revolução de comportamento e, claro, aquela criatividade que só a gente tem. Para guiar a nossa conversa de hoje, a gente vai passar por alguns pontos-chave. Primeiro, o fenômeno brasileiro do jeans, depois, como ele passou de roupa gringa para um símbolo de rebeldia, o boom da nossa indústria nacional da moda, os truques para usar jeans no nosso clima tropical e, para fechar com chave de ouro, a origem curiosa da bermuda. Vamos nessa? Começando pelo primeiro ponto, o fenômeno brasileiro do jeans. Para entender o tamanho dessa paixão, a gente precisa olhar para uns dados bem recentes e impressionantes que ilustram perfeitamente esse nosso paradoxo. Dá só uma olhada nesse número, 9,3. Essa é a média surreal de calças jeans que as brasileiras têm no armário. E quem diz isso é um estudo super detalhado da Lycra, feito em 2016. É muita calça, né? Especialmente se a gente lembrar do calor absurdo que faz por aqui na maior parte do ano. E quando a gente coloca isso em perspectiva, o domínio brasileiro no amor pelo denim fica gritante. A média global é de 8 peças por armário. O Brasil lidera tranquilo com essas 9,3 peças, deixando a China, por exemplo, bem lá atrás com uma média de só 6,4. O tecido azul realmente conquistou o país. Mas o que faz a gente comprar tanto jeans? A pesquisa mostra que as motivações mudam bastante dependendo de quem está comprando. Para o público feminino, coisas como a elasticidade do tecido, e aí entra o papel fundamental da Lycra, além do caimento e da estética, são exigências absolutas. Já o público masculino vai por um caminho totalmente diferente, focando primeiro no conforto geral e na durabilidade da peça. Só que, apesar de ter tanta peça no armário, a relação não é mil maravilhas. Uma esmagadora maioria de 84% das consumidoras relata uma frustração imensa na hora de comprar. É uma verdadeira saga encontrar aquela calça que abraça os quadris, a cintura e ainda tem o comprimento ideal. É um baita desafio encontrar aquele caimento perfeito. Avançando para o nosso segundo ponto, das roupas estrangeiras à rebeldia. Para entender como a gente chegou nesse nível de consumo, é preciso voltar no tempo e ver como esse tecido gringo desembarcou aqui pela primeira vez. Acompanhar essa evolução é ver uma mudança cultural gigantesca acontecendo na prática. Lá no comecinho do século XX, o denim era só uma roupa importada de trabalho, dura, feita para o batente pesado. Mas aí, nas décadas de 50 e 60, pegando carona no cinema e na cultura pop americana, ele virou o símbolo máximo da rebeldia e da contracultura jovem. Foi só lá para os anos 70 e 80 que o jeans furou a bolha, quebrou as barreiras de idade e classe social e dominou o guarda-roupa de todo mundo de vez. E o mais doido é que isso não mudou só o comportamento, mudou a própria lógica de se vestir. A popularização do denim trouxe a padronização de tamanhos. Isso virou a moda de cabeça para baixo, porque, a partir daquele momento, era quem comprava que tinha que se adaptar às medidas da loja, e não o contrário, acabando com aquela dependência quase total da alfaiataria sob medida. A roupa virou produto de massa, rápida e super acessível. Chegamos na parte 3, a indústria nacional da moda. E olha, essa popularização absurda foi exatamente a faísca que a nossa economia interna precisava para decolar no setor têxtil. Fazer jeans em quantidades industriais forçou o nosso mercado a se profissionalizar na marra e muito rápido. A gente precisou trazer maquinário de ponta e treinar uma mão de obra altamente qualificada. Esse salto estrutural gigante tirou o país da dependência de importações, fortaleceu demais o movimento Made in Brasil e garantiu uma independência econômica fantástica para o nosso setor de confecções. E aí tem um detalhe fascinante que as pesquisas acadêmicas sempre apontam. A indústria brasileira não ficou só copiando o molde lá de fora, não. A gente pegou o design gringo e injetou uma dose pesada de foco nas curvas e na sensualidade. O jeans ganhou um caimento todo especial, criando uma identidade nacional que é inconfundível até hoje. Ficou com a nossa cara. Vamos para a seção 4. O jeans no clima tropical. Porque, afinal, para resolver aquele nosso paradoxo lá do início, a gente precisa entender como um tecido tão grosso sobrevive e faz tanto sucesso no calor do nosso verão. O grande segredo da moda nacional foi a inovação nas modelagens, apostando em lavagens mais claras que refletem a luz, usando tecidos bem mais finos e cortes soltinhos, como a pantalona, a wide leg, ou os modelos cropped e destroyed, a coisa muda de figura. O ar circula, o corpo respira, e fica provado que escolher a modelagem certa é um verdadeiro divisor de águas nos dias de calor intenso.
E juntando isso a alguns truques espertos de estilo, a mágica acontece no dia a dia. Dobrar a barra da calça para deixar o tornozelo livre, fugir de blusas pesadas e apostar em tecidos de fibra natural na parte de cima, além de colocar uma sandália aberta no pé, transformam o jeans numa peça totalmente viável o ano inteiro. Aquele material denso ganha a leveza que a gente tanto precisa. E finalmente, nossa parte 5, a origem da bermuda. Já que estamos falando de driblar o calor, tem uma história muito boa sobre essa outra peça que é a cara do nosso verão. Essa é uma curiosidade etimológica fantástica que muita gente não sabe. A palavra bermuda não surgiu do nada. Ela vem do navegador espanhol Juan de Bermúdez, que descobriu as Ilhas Bermudas em 1505. A lenda conta que, no século passado, os turistas americanos que visitavam o arquipélago começaram a cortar as próprias calças na altura do joelho. O motivo? Eles precisavam aguentar o calor infernal de lá, mas tinham que respeitar as leis locais bem rigorosas que proibiam mostrar as pernas inteiras em público. Sensacional, não é? Só que isso cria um mistério histórico maravilhoso para nós. O primeiro registro escrito do termo em inglês, Bermuda Shorts, aparece num livro policial super famoso chamado The Long Goodbye, em 1953. Mas olha só que loucura! O nosso dicionário Awais garante que a palavra bermuda chegou no português do Brasil em 1951. Ou seja, a palavra teria desembarcado aqui 2 anos antes de ser registrada oficialmente na literatura do país de origem da moda. É um daqueles enigmas que mostram como a cultura popular viaja numa velocidade impressionante. E toda essa jornada nos deixa com uma baita reflexão. Vendo essa transição de uma simples roupa de trabalho para um símbolo de rebeldia, o boom da nossa indústria nacional e essas adaptações incríveis para o nosso clima e vocabulário, fica bem claro que a moda está muito longe de ser só um pedaço de tecido. A grande questão é, como uma peça tão utilitária e estrangeira conseguiu evoluir ao ponto de definir a independência, a criatividade e o espírito de adaptação de toda uma nação? No fim das contas, a roupa que a gente veste carrega nossa história. Fica aí essa provocação para nossa próxima análise. Até lá!